Boa tarde, boa tarde, boa tarde, povo da quarentena, que é Hugo Medeiros, editor do Coluna Blue Rock, chegando para mais uma quarentena sessions. Como eu falei, eu estou cansado, eu estou sem dormir, eu não aguento mais, mas até o último dia de quarentena, até o último dia de quarentena, estarei aqui trazendo as melhores entrevistas com os melhores músicos, com música muito boa, por quê? Se a gente não tiver música, se a gente não tiver um bom papo durante essa quarentena, nós vamos surtar. E é por isso que é meu compromisso. Até o último dia de quarentena, estarei aqui trazendo sempre boas entrevistas, sempre boa música. Pois bem, 4 da tarde, aquele momento de descontrair, aquele momento de desanuviar a cabeça. Ontem nós tivemos uma quarentena sessions ultra mega bacana com o argentino Federico Verteramo, indicação da minha grandinha. Porra, essa mulher, essa moça, né? Tá se transformando assim uma das minhas grandes amigas, que é a senhora Shimi Monzon. Como eu amo essa menina, cara. Com todo respeito, ela é casada, eu também sou, mas como eu amo essa menina. Um abraço, um beijo, um queijo para Ellen. Como sempre, a enciclopédia do Blues Rock está sempre aqui no Coluna Blues Rock. Apesar de que ela sabe muito, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que eu. Bem, gente, povo da quarentena, hoje nós temos também uma quarentena sessions mas muito especial, porque hoje temos uma das minhas cantoras, uma das minhas musicistas, uma das minhas artistas, uma das minhas bluseiras prediletas dos dias atuais. Estou falando da incrível, da vitaminada, da poderosa, da talentosíssima Nanda Moura. Nanda Moura, se não me engano, é made in Ceará, mas atualmente é residindo em Niterói. Eu adoro a Nanda Moura Blues, apesar de que eu a conheço há pouco tempo. Indicação do All Pratt, falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Pois bem, antes de começarmos a quarentena sessions com a senhora Nanda Moura, até porque Nanda Moura ainda não entrou, eu gostaria de saber se vocês estão gostando dessas quarentenas sessions, se vocês têm dicas. Hoje, uma espectadora, uma seguidora, perguntou: pô, será que vocês aceitam uma sugestão? Eu falei: claro que eu aceito. Marcos Moleta foi sugestão, o Júlio Caldas foi sugestão. Tivemos muitas sugestões aí. Pelo amor de Deus, podem sugerir, podem me xingar, eu sou um cuzão. Eu sou um cuzão, eu sou um otário, galera. Eu sou um otário, mas eu sou um otário que estou aqui para deixá-los entretidos. Portanto, gente, podem me xingar do que quiser, só não xinguem, por favor, a minha esposa, a minha filha e a minha cachorrinha, Moana, que chegou em casa há um mês, quando completou um mês de quarentena. Pois bem, crianças e crianças, hoje estou aqui com Nanda Moura. Nanda Moura acaba de chegar, chamarei-a daqui a pouquinho, mas para avisá-los que amanhã teremos aqui um dos pioneiros do blues do Rio Grande do Sul, o Sr. Solon Fishbone. Infelizmente, nunca fiz uma entrevista por escrito, né, no colunabluesrock.com, mas a quarentena me possibilitou finalmente fazer um contato, ainda que separados pela distância, pelo menos próximos pela internet. Não vou enrolá-los, chamarei aqui senhora, a talentosíssima, diga-se de passagem, Nanda Moura. Olá, Oi, Oi, Nanda. Nanda. Tudo bem? Tudo bem, Tudo Nandinha? bem, Eu posso te Nandinha? pedir um Eu posso te favor? pedir um favor? Claro. Tem como botar um Tem como fone? botar um fone? Porque dá eco na Porque minha dá eco voz. na minha voz. Eu até deixei separado aqui para fazer essa tentativa. Agora. Oi. Ah, agora eu não me escuto. Perfeito.
Perfeito, Nanda. Deixa eu te apresentar. Estou aqui com Nanda Moura. O pseudônimo dela no Instagram é Nanda Moura Blues, né? Mas é Nanda Moura. Estava falando aqui, Nanda, antes de você entrar, que você já está entre as minhas artistas de blues favoritas. E não acho que é puxa-saquismo, porque eu vou te contar uma história muito rápida. Aquela sua amiga, que também hoje em dia é minha amiga, a senhora Sonja, eu achava ela extremamente mal cantora antigamente. E eu não apenas achava, como eu falava isso. Então, assim, em momento algum eu vou aqui puxar saco só porque a pessoa está comigo. Hoje em dia, passado 2, 3 anos que eu falava isso, eu acho a Sonja extremamente talentosa. Eu vi que eu estava errado e eu reconheci publicamente que eu estava errado. Mas, quando eu falo que a senhora, a madama, é extremamente talentosa, é de verdade, Nanda. Eu não te conhecia até o início da quarentena. Quando eu fiz uma live com o Al Pratt, vamos falar dele daqui a pouquinho, eu perguntei para ele, Al, quem que eu chamo na próxima vez? Ele falou, chama Nanda Moura. Eu falei, eu não conheço Nanda Moura. Ela é boa? Ele falou, cai dentro, confia que ela é boa. E foi desde então quando eu comecei a pesquisar o seu trabalho. E de verdade, Nanda, você é super talentosa. Como eu acho a tua voz poderosa, cara. A sua voz é poderosa. E naquelas festivaizinhos que eu estava fazendo aqui online, né? Eu te botei aqui, eu acho que foi no segundo, no terceiro, não me lembro de cabeça. Mas foi tudo muito rápido, porque aquela coisa de meia hora cronometrado, sabe? Eu falei, porra, cara, a Nanda merece mais. A Nanda merece uma hora inteira só dela. Merece os holofotes em cima dela, sabe? Cara, que isso. E por isso que eu tô te chamando para hoje. De verdade, Nanda, de verdade mesmo, o Luiz, Luiz, não, o nome artístico dele é Alexandre Ruas, né? Ele sabe, ele tá aqui, ele sabe que eu sou um cara muito sincero e de verdade, eu tô muito feliz que você esteja aqui comigo. Obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço. Muito Agradeço obrigado muito mesmo, mesmo. Nanda. Muito, muito mesmo. Tenho acompanhado, tem muita gente bacana aqui do Brasil, de fora, né, que você tá trazendo aqui, tá mostrando e tá muito bacana. Obrigado, Parabéns Nanda. também. Obrigado. Não tem sido fácil. As pessoas acham que trazer um músico é só bater papo, não é, né? Tem que pesquisar sobre a banda, tem que Sim. escutar a discografia, tem que ir a fundo, né? Então, assim, é difícil mesmo. As pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu não tenho dormido direito. Mas é de verdade, Nanda. Até o último dia de quarentena, eu vou fazer essas lives, porque eu acredito que eu estou entretendo muita gente aí do outro lado. De verdade Tá, mesmo. sim, sem dúvida. É muito Eu bom tô entrar e nessa. toda hora, todo dia, você saber que tem alguém ali, sabe? Alguma coisa interessante acontecendo. Dar uma desanuviada, né? Como a gente Sim, fala. exatamente. Nanda, muito obrigado por estar aqui. Chegou Dona Sonja Música. Chegou ela, tá aí. Já a critiquei durante um bom tempo. Eu estava errado, ela estava certa. Ela é uma diva, ela é uma linda, poderosa, vitaminada, talentosa. Beijo, Sonja. Nanda, Maravilhosa. maravilhosa ela. Ela é maravilhosa. Ô, Nanda, eu descobri outro dia que você é do Ceará. Sou cearense. Você ficou lá até quantos anos, meu amor? Fiquei lá até os 24. Ah, então você já era bem crescido, já provavelmente já escutava blues lá no Ceará, né? Como é Aham. que, como é que você começou a escutar blues no Ceará e como é que é a cena de blues no Ceará? Olha, a cena lá. Bom, respondendo a primeira pergunta. Sim, eu comecei a escutar blues lá no Ceará ainda, mas eu vim me aprofundar mais depois que cheguei aqui. Uhum, A cena de blues lá, por incrível que pareça, é bem forte. A gente é, costuma atribuir o Nordeste mais a forró, a sertanejo. Claro que isso é a raiz do Nordeste, né? A música predominante. Mas o blues tem uma cena muito forte lá em todos os estados do Nordeste, inclusive, não só no Ceará. Tem um festival muito bacana que já acontece há mais de 20 anos, na Serra de Guaramiranga. É sim. o Guaramiranga Jazz Festival, Jazz and Blues Festival, Guaramiranga sim, Jazz Fest, exatamente. sim.
Eu não tinha certeza aqui, eu não tinha certeza do nome da ordem. Não, Mas é isso aí, só ele já tem um mais de parênteses. 20 anos que acontece e Sim. tem muita coisa boa lá. Muita Não, mesmo. só um parênteses que eu ia te fazer. O Jefferson Gonçalves, o nosso Jefferson aqui do Rio de Janeiro, Uhum. quando vai para lá, é tipo Rolling Stones. Ele não pode sair do hotel que ele é assim, assediado, É. sabe? É impressionante. E ele tem uma pegada interessantíssima, né, da sonoridade nordestina que Eu amo. Nossa, como eu né, gosto me daquele pega som. pelo coração, assim, aquela Sim, sonoridade. sim, 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 sim. Muito bom mesmo. Mas a cena de lá é muito boa, muito boa. E eu só vim conhecer a cena de blues de lá depois que eu cheguei aqui e comecei a me aprofundar no blues, porque até então eu não sabia, né, que existia. Entrou aí o Roberto Lessa, É quase lá que do o Papa Ceará, do que a blues gente está cearense, falando né? agora. Exatamente. Ele não é o Papa, eu não sei se ele é o Papa, mas eu sei que ele movimenta muita coisa lá, né? Ele tem um programa de rádio na internet. Ele também, acredito que produz alguns eventos e faz parte de um grupo que movimenta muita coisa lá. Faz Eu a sou cena de blues acontecer lá no Ceará, com certeza. Com certeza, Nanda. Eu sou muito suspeito para falar do Lessa, porque eu não conheço ele pessoalmente, evidentemente, mas como eu gosto desse cara, porque eu me identifico muito com ele. Ele falou que entrou na música pelo Slayer, né? Thrash metalzão, e foi indo pro blues, mais ou menos como eu, né? E o Lessa, cara, como você mesmo falou, ele movimenta muito a cena lá do Ceará e no Nordeste como um todo, porque eu Uhum. não sei se é só durante a quarentena, mas durante a quarentena ele tem feito um programa muito bacana chamado Blues do Nordeste, né? Que toda quinta-feira, se não me engano, às 8 da noite, ele, o André Souza do Piauí, eu nunca sei o sobrenome, o Morcego e o Gustavo Cosentino, não sei os estados de Rodrigo cada um. Morcego, eu acho. Rodrigo Morcego, perfeito, e o Gustavo Consentino, eles fazem sempre um programa temático, mas sempre indo de capital para capital, do Nordeste, né? Eu acho isso Aham. muito bacana, tá de parabéns, e o Nordeste, você tem toda a razão, hoje em dia tem uma cena de blues fortíssima, e são maravilhosos. Se eu não me engano, o Blues no Nordeste é um projeto mesmo, físico, né? Só um programa, né? Que eles, sempre que podem, se encontram e vem um de cada estado e faz um show Sim. em algum lugar. O Lessa está falando isso, quinta-feira, 8 da noite. E depois que você entrou no mundo do blues, Nanda, você chegou a se apresentar no Nordeste alguma vez? Ainda não, ainda não, mas pretendo em breve. Lessa, tá dado o recado, hein, Lessa? Nanda, sabe Eu já qual é uma estou das. cutucando ele já. Isso aí, tem que cutucar mesmo. É aquela cutucada de irmão, né? Vai que dá certo, né? Dará certo, não vai que dá. Dará certo, dará certo. Nanda, você falou que começou a descobrir o blues aqui no Rio de Janeiro, né? Mas acredito que você já tinha entrado nessa coisa de ser cantora, de tocar guitarra ou violão no Ceará. O que você escutava lá no Ceará naquela época? Olha, eu comecei muito nova, né? Meu pai e minha mãe. Eu venho de uma família de músicos e tanto por parte de pai como por parte de mãe, meu pai é cantor e a família da minha mãe, os irmãos dela são todos, meus tios são todos músicos e instrumentistas. Um toca trombone, o outro toca sax, o outro percussão, tem um primo que era clarinetista, então eu sempre tive muito contato com a música desde pequena. E quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, 9 anos, eu comecei a tocar, me apresentar com meu pai, a gente fazia música ao vivo. E era MPB, não era blues, né? Como toda pessoa bom brasileiro começa escutando MPB, né? Lógico. E, e aí MPB, foi MPB até quando eu até quando eu tive que parar de me apresentar, né? Com voz e violão com meu pai. Na adolescência, por volta dos 16, 17, foi que eu parei.
Aí fui terminar a escola, fiz faculdade, tudo. Mas eu nunca atuei na minha área de formação. Eu Qual é? sempre nutrição, Nutrição, legal. né? Eu sempre fui da música, sabe? Eu participei da banda de música da minha cidade, eu tocava clarinete, enfim, coral. Aí quando cheguei aqui foi que eu tive esse contato maior com o blues, né? Antes eu só escutava, tocava assim, em roda de amigos e tudo, mas sempre mantendo aquela coisa de cantar, né? Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu disse, não, eu tenho que cantar. E aí eu tive contato, tive acesso a um cara muito bacana aqui de Niterói, que morava aqui na época, que é o Renato França. Eu não sei se você já ouviu falar, se Não. conhece. Ele é um guitarrista muito fera e muito conhecedor de blues. Na época tinha uma banda chamada Tri-F Blues. E eles estavam procurando vocalista, porque o vocalista deles teve que sair, enfim. E aí eu tomei conhecimento disso, me apresentei e a gente se encontrou, fez um som, tudo. A gente se identificou de cara, né? E, e rolou essa afinidade musical e aí eu comecei a cantar na banda, na Tri-F Blues. Essa foi a minha primeira banda quando eu cheguei aqui em Niterói. E o Renato, assim, ele conhece muito blues, ele entrete mesmo as pessoas, sabe? E foi realmente uma base muito boa, foi uma escola muito boa, me ensinou muita coisa. Depois, a banda se desfez e eu continuei um projeto com a outra banda chamada For Blues, que era um outro guitarrista da Tri-F Blues, que era o Arthur Lima, entrou nesse projeto comigo e a gente montou uma banda chamada For Blues e a gente tocava blues, tocava umas outras coisas, tocava soul também. E ficamos aí um ano, eu acredito, um ano e meio. E aí eu comecei a ter uma viagem um pouco diferente. Eu queria ir um pouco mais pro tradicional, sabe? Eu tava numa viagem de. Comecei a querer me aprofundar mais no blues tradicional. E aí comecei a me distanciar um pouco da pegada da banda na época. E aí a gente acabou se separando. E foi aí que eu comecei tem cerca de 2 anos isso. Comecei a estudar mais o blues tradicional e montar o meu projeto solo, né? Que hoje eu tenho a sorte de ter o Uau me acompanhando, como a gente estava É, falando. é isso que eu ia te perguntar, Nanda. Quando é que o Al chegou na sua vida? Porque assim, o Al Pratt, cara, é um cara assim que eu respeito demais musicalmente, obviamente como pessoa, isso eu não preciso falar, Uhum, mas em questões de ideias musicais, eu gosto muito dele, né? Porque ele é um cara, ele falou já pra mim, eu não sou de blues, eu sou de americana. Eu gosto dessa coisa do americana com folk, bluegrass e uhum. papapá. Mas como é que o Al Pratt chegou até você? O Uau chegou até mim. Eu conheci ele, tive um contato só na época da For Blues, né? Como eu acabei de falar, daquela banda. Uhum. E a gente estava fazendo um show, o Arthur conhecia ele, que era o guitarrista, né? Porque ele conhecia o Uau e chamou o Uau para fazer uma participação. O Uau subiu lá no palco com a gaita e cantou um pouco com a gente, né? Fez um improviso lá de gaita. E aí eu tive esse único contato com ele. Aí, nessa coisa de adicionar em redes sociais, eu fui vendo que ele tocava piano e tudo, fui conhecendo melhor. E quando eu parti para o meu projeto solo, eu disse eu preciso de um pianista, né? E aí não foi ele que chegou até mim, fui eu que cheguei até ele na cara dura. Eu disse, eu tô com esse projeto aqui. Eu apresentei para ele o projeto direitinho, expliquei para ele o que eu queria. O que você acha? Você topa entrar nessa comigo? E ele foi muito parceiro desde o começo. Legal. Contribuiu
muito, e contribui até hoje e vai contribuir sempre. Ele Claro, porque é assim, muito é, parceiro mesmo. claro, porque assim, ele sempre vai contribuir. Para quem não conhece o Al Pratt, já é um coroa, né? Não vou falar que ele é velho, porque ele tá na flor da juventude. Mas Nem assim, fala isso, se ele estiver assistindo aqui, ele não vai gostar não, hein? com certeza não. Assim, o Al, brincadeiras à parte, já é um cara mais com uma idade avançada, mais do que eu e Nanda, que eu e Nanda provavelmente batemos a mesma idade. Mas o Al já é um cara já pai de alguns filhos e tal, e ele tem uma cultura, ele tem uma cultura musical extraordinária. Porque se você fala com o Al sobre rock, ele sabe. Se você fala com o Al sobre blues, ele sabe. Se você fala com o Al sobre folk, ele sabe. Se você fala com o Al sobre soul music, ele sabe. Se você fala com o Al sobre bluegrass, ele sabe. Ele tem Ele muito sabe, conhecimento. ele conhece muita coisa de blues. Então, assim, para uma pessoa, para um artista, né, para vocalista, né, ter um cara que tem esse background musical é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Com toda certeza, faz toda a diferença. Toda essa bagagem que ele tem, ele contribui muito com a sonoridade, né? Eu vou falando, eu queria assim, queria assado. Aí a gente acaba chegando numa sonoridade bacana. Nanda, a Ellen está quase todos os dias aqui nas quarentenas sessions, nas nossas lives aqui, e ela é uma das maiores enciclopédias de blues e rock que eu já conheci. Tô falando sério, não é nem um pouco sacanagem. Ela está perguntando aqui para você, Nanda, a sua maior influência é o Skip James? Olha, eu não diria que a maior, mas é uma grande influência, sim. Uma grande influência, sim, sem dúvida. Ele tem uma sonoridade que eu sinto que ele é como se a gente sentisse a dor, sabe? Sim. Você se conseguisse sentir o que aquilo está querendo expressar ali na música. Sim. E eu tenho uma atração incrível por músicas que soam com acordes menores, sabe? E o Skip James, ele usava muito a afinação aberta em Ré menor, e isso dá um peso na música, sabe? E eu tenho, assim, uma atração, é quase que inevitável. Eu gosto muito das músicas dele. Isso você já me deu uma deixa para entrar em dois assuntos diferentes. O primeiro antes no Ceará, você lá com seu pai tocando MPB e tal, você já tinha entrado nessa de tocar em slide ou só foi aqui no Rio de Janeiro? Depois em outra parte? Não tinha entrado lá no Ceará, não tinha entrado nessa onda de slide. Na verdade, eu nem conhecia. Eu tocava violão mais dedilhado e tudo, mais basicão mesmo. E eu só vim pegar o slide mesmo quando eu fui mergulhar no blues tradicional e senti a necessidade de começar a me acompanhar um pouco. E aí eu fui descobrindo, fui vendo, fui pesquisando e me atrevendo a fazer. Ainda bem que você é atrevida, porque eu adoro muito seu som, menina. Adoro o seu som. Aí, a outra coisa, né? Aí o já Rodrigo que aí, chegou aí. Ô, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. O Iberianos. Se cuida. Porra, Sim. ele é foda. Rodrigo, você foi uma das entrevistas mais fodas que eu fiz em toda a minha vida. Você é um músico foda, você é uma pessoa de um coração enorme, você é uma simpatia de pessoa, você é foda. Foda. É foda mesmo, é foda mesmo. Tô falando isso porque minha filha tá na sala com a minha esposa, então agora eu posso falar. Mas, Nanda, a outra parte da pergunta que eu ia fazer, pela pergunta da Ellen sobre o Skip James, tirando esse lance do slide que você já falou, que entrou junto com esse lance do blues aqui no Rio de Janeiro, né? É a coisa que eu mais admiro em você, claro, além da sua técnica de slide, que eu acho do cacete, além da sua voz, que é poderosíssima, vou falar novamente aqui, eu já falei isso em outras oportunidades. A sua voz, por mais que você não tenha escutado muito, não tenha emulado muito, me lembra muito a voz da Susan Tedeschi, demais. Aquela força dela, me lembra muito ela. So sorry, mas me lembra. Mas a coisa que mais me impressiona em você, Nanda, é que você não é aquela
artista do blues que chega e fala, não, eu vou tocar aquela versão do Muddy Waters, aquela do Howlin' Wolf e aquela, sei lá, B.B. King ou Buddy Guy, todos maravilhosos, todos, ó, deuses maravilhosos. Mas a coisa que eu mais admiro em você, Nanda, é que você vai na raiz. Você gosta de pesquisar. Você gosta de ir no delta, mas no delta rural, no delta acústico. Fala um pouquinho sobre essas pesquisas. Bom, vamos lá. Quando eu comecei a viajar no blues tradicional, a gente percebe como a gente, né, eu tô falando de mim, como eu tava na superfície, sabe? E tô até hoje, porque quanto mais você vai mergulhando, quanto mais você vai pesquisando, mais você tem a certeza que você não conhece nada ainda, entendeu? Todo dia Exato. surge uma coisa nova e por mais que você tenha anos e anos e anos, eu acredito que daqui a 20 anos eu vou estar todo dia descobrindo uma coisa nova. E assim, eu percebi como eu estava na superfície, como eu tinha que ir mais fundo, eu tinha que realmente entender. E, e é isso, todo dia eu vou entendendo, né? Ainda não entendo, entendeu? Eu ainda não entendo, todo dia eu vou buscando e tem que ir mais fundo, sempre mais. Você Mas tem que conhecer o que você está, por que a superfície está lá, né? sim, Onde foi que eu, começou? eu concordo inteiramente contigo, Nanda. E é por isso que eu me identifico muito contigo. Eu não sou músico, eu costumo falar, nego ri quando eu falo isso, mas eu não sei diferenciar um lá de um mi. Para mim não sei o que é isso, para mim é chinês. Eu tenho sou quase surdo musicalmente, mas eu admiro muito isso porque eu pesquiso blues como essa palavra acadêmica é uma palavra muito escrota, né? Acadêmico, sou acadêmico, muito escroto isso, mas eu pesquiso blues, eu sou professor de geografia e eu gosto de pesquisar o blues porque eu gosto de fazer essa relação geografia e blues, né? E quanto mais eu leio livros de blues, mais eu vejo que eu não entendo nada de blues, né? Outro dia o Léo Torresini, ele veio mostrar um livro falando que esse lance do blues veio de uma tribo indígena que veio da Sibéria e foi descendo o Canadá e os Estados Unidos. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu acho isso, mas eu acho isso muito bacana. Essa tua vontade de ir cada vez mais na raiz. Você vê só, Nanda, eu estava dando uma bisbilhotada no seu YouTube, no canal Nanda Moura Blues. Vejam bem, gente, ela faz versões do Robert Johnson, ela faz versões da Ma Rainey, que foi contemporânea da Bessie Smith, ela faz versões da Memphis Minnie, ela faz versões do Tampa Red, It Hurts Me Too não é do Elmore James, é do Tampa Red. Ela faz versões do Big Bill Brunsey, Key to the Highway não é do J.J. Cale, não é do Freddie King, é do Big Bill. Ela faz versões do Sonny Boy II, né, que é o famoso Rice Miller. Ela faz versões do Jimmy Reed. Nanda, isso eu acho fantástico, Nanda. Eu acho muito fantástico. Porque você está indo na fonte, cara. Uhum. Eu tenho um projeto muito bacana, que é esse projeto que o Al me acompanha. O Rodrigo Eberianos também está nele, junto comigo. Tá o Edu Coimbra na bateria, o Rafael Romano no baixo e o Eric Pratt, que é o filho do Al, na guitarra. E esse projeto, ele passeia por muitas vertentes do blues, sabe? O show é bem interessante. O show é bem interessante. Você precisa assistir esse show, assim que possível. Quando a gente tiver como, eu vou apresentar esse show. Você precisa assistir. Eu tenho músicas da Mamie Smith, tenho música do Robert Johnson. Eu passeio pelo Vaudeville Blues, pelo Country Blues, toco slide no show, passeio pelo Chicago Blues e termina com uma pancada, assim, meio blues rock, pego a guitarra também. Então, assim, eu procuro explorar várias vertentes, porque
Eu gosto muito de uma coisa que os meninos da caravana falam, né? O Marcão e o Marquinho. Amo O eles. Marco Lacerda e o Marcos Keniato, eles falam, a gente tem que levar, fazer as pessoas conhecerem, sabe? Exato. Fazer as pessoas conhecerem o que é blues. Sim, Sem dúvida nenhuma, sim. isso só tem a nos favorecer, né? Mas é isso. Isso é uma coisa, Nanda, que eu concordo inteiramente com vocês, com você e com eles, no caso Marquinhos e Marcão. Por quê? Quando a gente quer formar uma cena, a gente tem que levar esses neófitos, esses novos, né, para conhecer realmente a raiz. Por isso que, assim, isso é uma crítica do Hugo Medeiros, não tem ninguém mais falando isso, Nanda Moura não falou nada sobre isso, quem está falando é eu, Hugo Medeiros. A Rádio Cidade, por exemplo, beleza, é a única rádio de rock do Rio de Janeiro. Eles querem formar um público roqueiro, não tem que mostrar o rock de 2020, ou seja, também tem que mostrar o rock de 2020, mas tem que mostrar a base do rock. Tem que botar o rockabilly, tem que botar o blues, tem que botar um programa de jazz, tem que botar um programa do rock anos 60, tem que mostrar, tem que fundamentar aquela base para que depois os frutos estejam bem, né? Eu acho muito bacana isso. A Caravana Cigana do Blues faz um serviço ao blues maravilhoso, porque eles fazem um blues de Chicago muito azeitado, as engrenagens assim ficam perfeitas. Eu amo a Caravana Cigana do Blues. Me arrisco a dizer que é uma das minhas bandas favoritas hoje em dia. Eu concordo inteiramente contigo, Nanda. Eu acho muito bacana esse trabalho mesmo de didatizar o blues. Eu costumo brincar aqui que eu falo, eu não sou enciclopédia de blues. Não sou mesmo. Não sou mesmo. A minha função aqui é levar aos que não conhecem blues, por puro desconhecimento, é levar o básico do blues. Olha só, isso aqui é blues. Por isso que é bacana quando eu vejo artistas feito você, feito a Caravana, que estão fazendo um trabalho de resgate, um trabalho histórico do blues, né? Eu quero levar esse trabalho porque vocês estão formando novos fãs do blues. E é por isso que eu adoro falar sobre vocês e por causa disso eu gosto de trazê-los aqui ao Coluna Blues Rock. O Alexandre Ruas está falando uma coisa aqui muito bacana. Abre aspas, desconheço realmente alguém no Brasil que siga essa linha. Eu falo sem nenhum pudor. Essa mulher, senhora Nanda Moura, tem um potencial monstro. Obrigada, Alexandre. Alexandre, ele me incentiva muito. Estou aqui com Nanda Moura, made in Ceará, hoje em dia em Niterói. Senhora talento. Nanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma coisa que eu não gosto de falar por meter política e eu não gosto de misturar. Eu tenho minhas opiniões políticas, evidentemente, mas eu gosto sempre de manter fora. Mas você, como mulher, chegou a ter algum tipo de preconceito? Tipo, mulher vai cantar blues? Algo desse tipo? Ainda não. Que bom, graças a Deus. Não. Então, que esse tipo de gente nunca chegue perto de você. Porque você é muito mais talentosa. Mas se chegar também eu estou preparada, sabe? Eu chego, mostro e... Gostou, não gostou, tem muitas vertentes aí pra você curtir. E se não gostar, leva aquele teu facão que tu cortou aquela árvore outro dia. Tava super afiado, viu? Eu cortei uma goiabeira com aquele facão. A goiabeira é uma madeira dura pra caramba. Sabe o que foi engraçado, cara? Eu tenho uma filhinha de 4 aninhos, né? Aí eu, roqueiro, blues e tal, papapá. Tava escutando um rock outro dia. Aí a minha filha, papai, mas blues e rock é coisa de menina? Eu falei, claro que é coisa de menina. Aí eu botei a Joan Jett, né, rock and roll, e ela fica cantando rock and roll outro dia, sempre. Aí outro dia ela, mas e blues, papai, é coisa de menina? Eu falei, claro que é. Aí eu botei um vídeo da Sonja cantando. Aí outro dia ela, mas papai, só aquela ali que é blues? Eu falei, não! Aí eu botei você cantando. Aí ela, papai, blues é coisa de menina? Eu falei, blues é coisa de menina. Legal. Isso é muito legal, cara. Muito bom esse interesse de pequenininha, né? Porra, lógico.
A chamada hoje para sua live, sua quarentena session, ia ser ela, só que ela não conseguiu decorar a fala toda, então acabou não rolando. Fica pra próxima, vou esperar pra próxima vez. Exatamente. Nantinha, a gente já tá aqui há meia hora e o Alexandre Ruas já tá me xingando aqui de babaca, demagogo, narcisista. Cala a boca, seu otário. Deixa a Nantinha tocar. Bom, eu vou aproveitar que a gente falou do Skip James e vou. Deixa eu pegar aqui. Aproveitar também que a gente está numa fase esquisita pra caramba. E ele tem uma música que fala sobre hard times. Eu quero só que você me diga se tá dando para escutar direitinho aí com o fone. Tá. Faz um sound check aí. Mas faz um sound check de 10 segundinhos com voz e violão pra gente sacar. Como é que tá a guitarra? Dá pra escutar, mas canta também, porque aí um sobrepõe o outro. Hard time is here and everywhere you go. E aí? A voz tá perfeita porque o microfone tá perto, mas pode aumentar a guitarra e eu vou apagar aqui minha câmera, tá? E agora? Perfeito, pode cantar. Vamos lá. Hard time is here and everywhere you go. Times are harder than ever been before. People are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Whoa, 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 You said you had money, well, your baby show. These hard times gon' kill you, just drag on slow. You hear me singing this old lonesome song. You know these hard times can't last I so long. Whoa, 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 Sensacional, Hard Time Killing. Sensacional, Skip James. Essa música Nossa. é foda, pesada pra caramba. Sabe que na quarta-feira, Nanda, eu fiz um especial Raul Seixas, né? Não sei se você gosta de Raul Seixas, mas eu me amarro em Raul Seixas. Eu gosto pra caralho de Raul Seixas. E uma das coisas que eu falei durante quase 3 horas de programa é que como que o Raul Seixas, infelizmente morto há quase 30 anos, as letras dele, cara, continuam tão atuais, São muito cara. atuais, né? Cara. E essas letras do Delta, como são atuais, né? Essa música Hard Times,
Essa música Hard Times, ela foi composta, foi gravada numa época de crise econômica, de na época da Grande Depressão, né, no final da década de 20, início da década de 30, e fez muito sucesso, inclusive, durante a década de 30, e ela fala disso, hard times is here and everywhere you go. Tipo, os tempos estão mais difíceis do que a gente, como a gente nunca tinha visto. É. Então, a música realmente tem um encaixe atualmente fora do comum. Infelizmente. Infelizmente, Nanda. Infelizmente. É. Nanda, não tô falando isso. Qual foi o instrumento que você tocou agora, Nanda? Foi guitarra. Mostra pra gente. Foi uma Fender? Uma Stratocaster? Uma Fender Stratocaster. Tem a minha idade, ela. O quê? 18 anos? Não, quase 30. Quase 30 nada, só na flor da idade. Vem cá, Nanda. Você tá com aquele Resonator aí também? Tô sim, tá aqui. Mostra pra gente. Não precisa tocar não, mas só pra mostrar. Mostrar assim, lógico. Só pra mostrar pro povo o que é um Resonator. Posso tocar ele também, lógico. Óbvio que sim. Aqui. Fala pra gente, Nanda, coisa assim de leigo, eu que sou um total leigo, que não sei a diferença de um si, de um bemol, de um sustenido, sei lá que porra é essa. Qual é a diferença de um violão tradicional, aquele de madeirinha, para um Resonator? O violão de madeira, ele ressoa um pouco mais baixo, né? O volume dele é um pouco mais baixo. E o Resonator, ele tem essa estrutura metálica aqui, que se chama de panela, né, vulgarmente. Ele tem essa panela metálica por dentro dessa estrutura de madeira que faz com que o som dele se propague muito mais alto, né, com que o volume dele seja muito mais alto. O ponto da necessidade que os bluesmen tinham em amplificar o som, né, quando eles tocavam em juke joints, lá no comecinho. Então, essa era a amplificação que existia, né, que tinha sido inventada na época. Mas, e ele tem um som muito característico, né, como se fosse um som mais anasalado, meio abafado, não sei. Ele tem um som muito característico do blues mesmo. Uhum. Eu gosto muito desse som dele. Eu gosto demais também, sempre de um Resonator. Enfim, aquele Resonator então, que é todo feito de metal, aquele National ou o dobro, é uma coisa linda, né, cara? Eu costumo falar que toda vez que aparece um Resonator aqui na live, eu falo, eu não sei tocar nada, mas eu gostaria de ter aquele Resonator de metal só para botar na parede igual um quadro, cara. Meu sonho. Ia deixar a casa assim bonita, né, cara? Aquele então. Beijo, Pati. Uma amiga minha lá do Ceará tá assistindo aí. Beijo, se cuida, gata. Deixa eu botar aqui a galera para falar um pouquinho, Nanda. O Rangel tá falando da Nanda, quando eu vi ela cantando, só chegar um pouquinho que eu já tô ceguinho. A Nanda, quando eu ouvi ela cantando, fiquei maluco. Eu queria produzir uma mulher que conhecesse blues de raiz e tocasse slide. Aí quando eu vi ela tocar, fiquei maluco. Luiz Rangel, aqui. Deixa eu descer aqui. A Ellen, enciclopédia, está falando, Nanda, seu trabalho é de utilidade pública, concordo inteiramente, Ellen. O Vlad Pinto, eu acho que o Vlad é o baixista, não é? Se não me engano. É, baixista. Essa galera nova está arrebentando, concordo inteiramente. O Marquinhos Kenyatta, isso aí, menina. Matt Bronca, concordo, Marquinho. A Ellen de novo, Girl Power, concordo, Ellen. Deixa eu descer, calma aí, me perdi aqui. Deixa eu descer. Descendo, já estava muito atrasado ali. Falando do Rangel, né? O Rangel é uma figura única na cena de blues carioca. Né? Ele ajuda a fomentar muita coisa e tem aquele espírito de querer fazer acontecer, né?
E olha só como as coisas são, Nandinha. Eu tô nessa de coluna blues rock desde 2007, cara. Ou seja, eu tô fazendo agora 7 com 20, 13 anos de, não vou dizer trabalho, mas falando sobre blues no Rio de Janeiro e no Brasil. E eu não conhecia o Rangel, sabia? Por incrível que pareça, É cara. mesmo? Te juro, eu conheci o Rangel agora, durante essa quarentena. Rangel é Te juro. amigo de todo mundo conhece Rangel. Se não conhece, não conhecia uma hora, você ia conhecer com certeza. Conheci pelo menos agora. Nanda, uma pergunta assim, que também é uma pergunta muito cretina, mas enfim. Daquelas blues singer, woman singer, qual é aquela que você mais se identifica? Porque a Sonja, que eu já falei aqui, blá, 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 e hoje em dia amo aquela mulher, ela fala que a Etta James toca ela no fundo da alma dela. Qual é aquela blues singer que toca a Nanda? Cara, é difícil. Tem tantas que é difícil. Mas tem uma que eu acredito que eu me identifico mais. É a Memphis Min. Ela não é muito conhecida, mas ela teve um papel muito importante na, na entrada mesmo da mulher no blues e no próprio blues mesmo. Ela foi uma das primeiras a usar guitarra elétrica entre homens e mulheres. Ela foi a primeira mulher a tocar guitarra se acompanhando, porque até então as mulheres não tocavam se acompanhando, eram sempre acompanhadas de homens, né, nos Sim. instrumentos. E ela era uma mulher forte que tinha as rédeas da própria vida, sabe? Ela participava, tem relatos que ela participava de concursos de execução mesmo de guitarra e ganhava de Pipil Blues, ganhava de... se você procurar um pouquinho, você vai achar um monte de história interessante assim, sobre ela. E eu me identifico muito com ela por ser mulher, lógico, e por ter essa coisa de se acompanhar, sabe? De querer fazer por si só, assim. Uhum. Eu acabo me influenciando mais por ela, eu acho. Legal. Vou te falar, a primeira mulher do blues, né, que eu escutei foi a Big Mama Thornton. Que mulher linda, cara. Puta que pariu. Que mulher linda, né? É um furacão, ela é um furacão, né? É um furacão ela, né, cara? Ela chegava no palco. Porra! Era quase que o Motorhead, sozinha ela. É um furacão mesmo. Exatamente. Tem um relato fala. do Dr. John, uma vez que eu ouvi, que ele fala que ela não cantava como mulher, sabe? Ela cantava como um homem mesmo. Ela foi criada, o blues dela foi criado, blues de homem, digamos, né? Se é que isso existe. Sim, é verdade. Essa dúvida que foi, o homem predominou no blues, e predomina ainda até hoje. Mas ela cantava assim como homem, ela não cantava com uma sensibilidade assim maior, com uma suavidade, ela tem aquela força, aquele grunhido da voz masculina, da voz forte, grave, né? Definiu muito bem. Ela não tinha aquele feeling da Etta James ou da Billie Holiday, ou de quem você quiser. Ela trazia aquela potência, né, cara? Ela arrebentava o palco. É impressionante. Impressionante mesmo. O Alexandre Ruas, pseudônimo de artista, né? Alexandre Luiz, Luiz Alexandre, está falando, Hugo, eu concordo com ele. Hugo, fala logo para essa mulher e para a gringa logo, pelo amor de Deus. Eu também concordo, cara. Eu acho que se você for para os Estados Unidos... Me patrocina, Alexandre! Me patrocina! Eu acho, cara, sinceramente, eu hoje em dia, eu assim, te coloco tipo, né? Claro que existem diferenças e tal, mas eu acho que você é a Sarah Hogo brasileira, sabia? Eu adoro a Sarah. Eu adoro também, nossa. Porra, deixa eu só falar aqui uma coisa. Eu fiz uma entrevista aqui, uma live com a Sarah Hogo, só que eu só falo bem inglês quando eu tô bêbado. Eu fui fazer a porra da live sóbrio, e quando eu vi aquela loura
linda, talentosa. Cara, eu gaguejei, bicho. Desculpa, não falei nada. Fiquei nervoso, cara. Óbvio que fiquei nervoso. Nanda, ela é ótima. Ela é linda, cara, e talentosa. Aquela versão que ela faz de Voodoo Child é linda. Linda, linda, linda. Acho muito bacana. Eu acompanho ela, eu gosto muito também das versões que ela faz. Eu acho demais. Nanda, vamos botar esse Resonator para cantar? Vamos, lógico. Eu vou tentar tirar o fone dessa vez, só para ver se dá para escutar melhor. Faz aqueles 10 segundinhos de sound check. Tá. Now it's blue. Blues everywhere I go. Now it's blues, it's blues. Blues everywhere I go. Now it's blues everywhere. There's blues in my house, from the roof to the ground. Now there's blues in my house, from the roof to the ground. Now there's blues in my kitchen, 'cause my man left his down. Now it's losing my new barrel, and it blows on my shelf. It's losing my bed, 'cause I'm sleeping by myself. It's blues everywhere I go. Now I'm gonna find my good man. Now it won't be blue no more. Sensacional. De um bluesman chamado Casey Bill Weldon, que foi, Nossa, acho que foi o primeiro marido da Memphis Minnie, inclusive. Sensacional, Nanda. A gente já está chegando aqui no finalzinho, Nanda. Eu abri a live, eram 15h57. Ou seja, nós temos até 16h57. Ou seja, nós temos por volta de 5 a 6 minutos. Então, como tem um delay de 4 a 5 segundos para o povo aqui dos comentários, galera, quem tiver umas últimas perguntas para Nanda, a hora é essa, tá? Enquanto isso, eu venho enrolando aqui a Nanda, vou fingindo que estamos trocando altos papos aqui e tal. É a hora de chegar aqui aquelas últimas minha mãe perguntas. tá na live, hein? Minha mãe tá na live. Qual o nome dela? Cacá Maia. Cacá Maia. Deixa eu ver aqui. Tá me assistindo lá do Ceará. Falei, mãe, vou fazer uma live hoje, me assiste. Sei que tem vários músicos aqui, acho que o nome dela é Maia Cacá. Maia Cacá, eu ainda não a vi. Ah, Maia Cacá, você me mata de orgulho, tá aqui. Tô vendo aqui vários músicos muito bacanas. Estou vendo um aqui que eu conheci também durante a quarentena, o Maurício Blues, que é da Blues and Bones, bandaça de blues. Eu nunca sei se é de Teófilo Otônio ou se é de BH, mas de qualquer forma está muito bem representado em Minas Gerais. Nanda, a pergunta da Sonja. Nanda, e disco? Queremos saber. Disco.
Disco. Olha, eu tô gravando um trabalho bem bacana com o Eberienos e com o Otávio Rocha. A gente está fazendo um EP de acústico. Eu faço no violão, no Ressonator, o Otávio no slide e o Eberienos na gaita. E eu no Ressonator e na voz. Tá ficando bem bacana. Por conta da quarentena aí a gente não conseguiu terminar ainda, mas daqui a pouco ele sai. Nanda, eu falei isso tudo que eu vou falar agora no início, então, mas enfim, eu me sinto na obrigação de falar, cara. Eu não lhe conhecia antes da quarentena, né? Eu sabia que existia uma tal de Nanda, nem sabia o sobrenome, mas Nanda que cantava blues, eu não conhecia mesmo, né? Eu, depois que tive filha, minha vida noturna diminuiu 148%. Então, quando eu entrevistei o Al Pratt, né, aqui no esquema de live, e ele me falou de você, cara, quando eu fui atrás de você, Nanda, caramba, que descoberta, Nanda, sabe como eu sou fã da sua voz, e mais do que isso, como eu sou fã dessa tua vontade de ir na raiz da questão, sabe? Sou muito fã de você mesmo, Nanda, muito fãzaço, cara. Muito obrigada mesmo, de verdade. Nada, minhas palavras não são nem um pouco de puxa-saquismo. O seu amigo, senhor Marquinhos Kenyatta, não sei se lhe botarei numa fria, mas ele tá falando, Nanda, por favor, toca Sunhouse, Grinning in Your Face. Você saberia tocar essa? Essa eu não toco, eu canto a capela. Então, se quiser, é contigo. Vamos lá. Don't you mind people grinning in your face? Don't mind people grinning in your face. Oh, that isn't mine. Not true friend is hard to find. Oh, don't you mind people grinning in your face? You know your mother would talk about you, your sisters and your brothers too. They don't care how you try to live. They'll talk about it still. You just bear this in mind. A true friend is hard to find. Oh, don't you mind people grinning in your face? You know they'll jump you up and down. They'll carry you all around and round. Just as soon as your back is turned, they'll be trying to crush you down. But bear with this in mind, a true friend is hard to find. Oh, don't you mind people grinning in your face? Don't you mind people grinning in your face? Oh, don't you mind people grinning in your face? Oh, bear with this in mind, a true friend is hard to find. Oh, don't you mind people grinning in your face? Caralho, Nanda. Porra. Porra. Sunhouse é foda, cara. Porra, cara. Caralho. Porra. Caralho. Muito bom. Caralho, Nanda. Essa música é Don't You Mind People Grinning in Your Face, né? Porra. Das pessoas que estão rindo na tua cara, que estão fazendo chacota. As mensagens de blues, as letras do blues, elas têm uma coisa que falta muito hoje, eu acho, que é uma mensagem, né? Muito foda mesmo. Que versão, Nanda. Eu já conheci, evidentemente, a versão do Sunhouse,
Mas uma outra versão. Pô, tá faltando, tá falando que tá faltando 25 segundos aqui para cortar. Nanda, minha querida, muito obrigado pela participação. Que live sensacional, minha querida. Muito Muito obrigada, obrigado. agradeço você. Agradeço o pessoal que ficou aí assistindo também. Obrigada pela companhia. E quem puder, se inscreve no meu canal do YouTube, acompanha lá. Eu tenho sempre postado vídeos e vou dar uma movimentada aí. Acompanha a gente.